dia. Senta aqui comigo, PJ. Deixa eu te encher o saco um pouquinho. Gente, a gente nunca sabe nem se vai encontrar, né? Porque os dias estão corridos. Mas eu quase te liguei para te fazer uma coisa que eu nunca fiz, nunca fizemos, né? Te falar da mensagem que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Olha o microfone aqui. Num certo sentido, para te preparar, mas você não precisa disso, não. Brincadeira. Gente, eu queria de fato compartilhar algo com você. Então eu vou te confessar. É porque Deus queria mesmo que a gente compartilhasse, porque se Ele me liga avisando que era pra gente conversar, aí eu ia negar, talvez eu nem viesse na reunião, porque hoje eu vim decidido a sentar ali e ficar quietinho só ouvindo. Então, como Ele me chamou em cima da hora, eu já estava aqui, não tinha como recusar, tá certo? Mas não, o Marco Teles, quando passou por aqui, sugeriu um livro, chama Os Outros da Bíblia. Sabe aqueles livros que o título é melhor do que o próprio livro? É muito legal isso, porque sempre me chamou muita atenção essa questão dos outros povos que a Bíblia apresenta e a maneira como há um cuidado de Deus com esses povos. Eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre esse cuidado com o outro, né? É esse o ponto. Mas eu queria te convidar para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos aí e orar junto comigo para que o Espírito do Senhor nos instrua, nos direcione, nos sensibilize para aquilo que é a voz dele para nós aqui hoje de manhã. É isso, Pai. Em nome de Jesus, foca os nossos corações, converge os nossos corações à Tua palavra e ao que o Teu Espírito quer nos ensinar aqui hoje, nessa manhã. Em nome de Jesus. Bom, eu vou começar te convidando para dar uma olhada num texto, está lá em 1 Coríntios, capítulo 8. Não sei se o Dani vai colocar aqui, bem pequeno. 1 Coríntios, capítulo 8. Nós, nos dias do Novo Testamento, a cultura era uma cultura grega, no entanto, a política era uma política romana, né? Aquilo que a gente chama de helenismo. E você esteve em Corinto? Você esteve na cidade de Corinto? Eu já estive lá, da outra viagem. Da outra viagem. Corinto é uma cidade muito interessante, né? Corinto, quando Paulo chega em Corinto, ele não disfarça o espanto dele com o tamanho daquela cidade. Paulo não conhecia Roma nesse momento, né? Quando ele vai a Corinto, fica um bom tempo lá, passa mais de um ano lá em Corinto, e ele ficou espantado com o tamanho da cidade, com a pujança da cidade. Corinto tinha uma peculiaridade. Corinto tinha 2 portos. Então, se naquele momento uma cidade que tinha um porto, quer fosse fluvial, quer fosse marítimo, já era uma fonte de riqueza muito grande, Corinto tinha 2 portos. Corinto ficava num istmo, tinha um porto de um lado e um porto do outro. Uma cidade muito rica, uma cidade profunda do ponto de vista filosófico, embora para nós fica a marca principal é de Atenas, mas Corinto era uma cidade tão importante que os jogos istmicos, porque Corinto ficava num istmo, exatamente por ter 2 acessos à água, os jogos istmos eram tão importantes quanto os jogos atenienses, aquilo que a gente costuma chamar de jogos olímpicos, né, que deu origem para nós aos jogos olímpicos. Então Corinto era uma cidade muito, muito importante, muito forte, em pujança, em riqueza, em tudo, absolutamente tudo, em templos dos mais variados. E a igreja de Corinto é uma igreja que cresce relativamente rápido em relação às outras igrejas do primeiro século. E começa a viver uma série de questões, como por exemplo essa que está aqui, né? Paulo levanta a pergunta que eles fazem, porque a carta de Corinto, ela é uma resposta a várias perguntas de uma outra carta que eles fizeram para Paulo. Então, por exemplo, versículo 1: quanto a comida sacrificada aos ídolos,
Essa é uma pergunta que estava na mente deles. Bom, e agora? Como é que a gente faz? Bom, nós agora vivemos uma outra realidade, nós estamos aqui dentro de uma comunidade cristã, a nossa leitura agora é outra, o nosso norte é outro, nossa prioridade é outra. E agora? Como é que a gente faz com a comida sacrificada aos ídolos? E aí, muito distante da nossa cultura, deixa eu abrir um parêntese aqui. Naqueles dias, evidentemente não havia frigorífico, né? É bem diferente dos nossos dias. Haviam dois tipos de sacrifícios nos templos, de uma forma geral: o sacrifício particular e o sacrifício público. O sacrifício particular era muito parecido com o sacrifício que fazia parte da liturgia de Israel 2000 anos antes. Então, como é que era o sacrifício particular? Então, se uma pessoa decidisse oferecer um sacrifício a Zeus, se uma pessoa decidisse oferecer um sacrifício ao imperador, que naquele momento era um deus e tinha templos para os imperadores, chegava lá um animal, né? Parte daquele animal era queimado num altar ali, dizendo que o Deus que estava recebendo aquele sacrifício participava e aceitava aquele sacrifício. Parte ficava com o sacerdote e ele vivia disso, e parte voltava para aquele ofertante, voltava com ele para casa, ele reunia os amigos e fazia um banquete. Ou no próprio templo, muitas vezes nos dias do primeiro século, as pessoas se reuniam no templo mesmo e compartilhavam a comida ali. Esse era o sacrifício particular. Mas tinha um sacrifício público também, onde muitos animais eram mortos. E aí a carne, entre aspas, que sobrava, ficava para as autoridades, para os governantes, para os magistrados. E evidentemente, como não tinha geladeira, eles não tinham como consumir aquilo tudo. Aí aquela carne que sobrava daquele monte de sacrifício ia para os açougues, ia para as feiras. De tal forma que, se por um lado você fosse chamado para um banquete na casa de um amigo, você não sabia se aquela carne era sacrificada a ídolo ou não. Se você comprasse a carne na feira, muito provavelmente aquela carne também tinha sido sacrificada, tinha sido dedicada a algum ídolo daquele momento. Ou seja, muito distante da nossa cultura. A pergunta que os nossos irmãos de Corinto fazem a Paulo é: e agora? A gente come ou a gente não come essa carne? Essa era a pergunta que estava ali na mente deles, né? E ainda tinha uma crença naqueles dias, tinha uma crença de que os demônios se alojavam na carne dos animais, e se você comesse a carne, aquilo entrava para a sua carne com deformações psicológicas e assim por diante, né? Interessante como é que as crenças vão mudando, né? De tempo para tempo, né? Hoje a gente crê no celular, né? Hoje a gente tem muitas crenças associadas ao celular. Provavelmente um habitante da cidade de Corinto, se acordasse aqui hoje e visse o que a gente acredita, eles iam falar: vocês acreditam nisso mesmo? Sério? A gente estranha o contrário, né? Mas enfim, o contexto do texto é esse. E aí eu queria que você continuasse a leitura comigo. Ele diz assim: quanto à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todavia, a gente podia parar por aqui uma longa conversa. Todavia, o conhecimento traz orgulho, o amor é que edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas se alguém ama a Deus, é ser conhecido por Deus. Portanto, quanto à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que há um só Deus. Olha só essa frase. Isso não muda, tá, gente? Tem coisas que são daquela cultura, que são daquele tempo. Tem coisas que são da nossa cultura e do nosso tempo. E tem coisas que não mudam. Em relação à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que há um só Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, guarda isso. Para nós, porém, guarda isso. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem todas as coisas, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então há questões que são contextuais, há questões que são daquele momento específico, mas há uma coisa que não muda. Para nós, porém, há um único Deus e Pai, de quem vêm todas as coisas.
como eu disse no início, sempre me chamou muita atenção. Eu sempre li o Antigo Testamento com um certo olhar para o cuidado de Deus que extrapola o povo de Deus. Vamos lembrar aqui algumas coisas. Eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem a maior parte das coisas que eu vou lembrar aqui. Por exemplo, vocês se lembram que num determinado momento José é levado para o Egito. Lembram disso? Os irmãos o vendem, aquela história toda. Ele passa altos e baixos, ele acaba no Egito. Muito bem. Lá no Egito, o faraó tem um sonho. Vocês lembram disso? Todo mundo lembra, né? Deixa eu te fazer uma pergunta simples, bem simples. Quem é que deu o sonho para o faraó? O próprio Deus. Ok? O papel de José ali era ajudá-lo na interpretação do sonho, do qual ele, o faraó, era um personagem fundamental. Lembram qual era o sonho? O sonho das vacas magras, das vacas gordas, das espigas magras, das espigas gordas. Para quem não se lembra, né? O faraó tem um sonho em que ele olha para o Nilo e vê lindas vacas saindo de lá. Beleza, do rio Nilo. Depois ele vê outras 7 vacas muito feias, muito mirradas, assustadoramente magras, saindo do Nilo do mesmo jeito. E essas 7 vacas comem as outras vacas gordas e bonitas. Muito bem. Aí José chega para ele e fala assim: o que você sonhou, na verdade é um sonho só. O das espigas ou das vacas é um único sonho. Deus está faraó, te mostrando uma coisa muito importante. O que vai acontecer? Nós vamos ter 7 bons anos, mas os 7 anos que vêm depois são muito ruins. Então se organiza para o que vai vir. Depois José é quem é a pessoa responsável por causa do faraó para resolver essas questões todas, faz uma série de celeiros e enfim. Mas o meu ponto com vocês é o seguinte: lá no final, quando Jacó, o pai de José, o pai dos 12, morre, os irmãos dele, preocupados com que ele fala assim: puxa, e agora, o que vai acontecer, né? Aí inventa uma história lá e José capta a história e fala: não, gente, vocês estão preocupados que o papai morreu, que eu vou fazer alguma coisa com vocês para me vingar daquilo que vocês fizeram comigo? Saibam de uma coisa: bobagem, eu já entendi. Todas essas coisas aconteceram para que muitos povos fossem salvos. Então toda essa história aqui foi o mal transformado em bem, o mal que vocês fizeram contra mim transformado em bem, para que muitos povos fossem salvos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: de que muitos povos nós estamos falando? Porque não havia judeu ainda, tá, gente? Havia uma família, 70 pessoas. Não havia. Então quais os muitos povos que foram salvos a partir do sonho que Deus deu ao faraó, interpretado por José? Abençoado a partir da casa de Jacó. E uma casa totalmente disfuncional. E que muitos povos foram que muitos povos eram esses, salvos a partir de uma casa onde o cara que vai representar Jesus, que é Judá, arquiteta o plano de vender José como escravo, e que não vai, tecnicamente falando, é primo de Jesus, não é da genealogia direta dele. Mas não é interessante? É porque às vezes nós estamos perdendo nosso tempo. Eu estou fazendo essa parte porque talvez a nossa maior dificuldade com a vida é a lógica. Então tudo que está acontecendo aí é porque ele quebra uma lógica. Isaías 55 diz: os pensamentos de vocês não são meus pensamentos. A linha de raciocínio do homem tomou um rumo que não é a forma como Deus raciocina. Então nós estamos querendo harmonizar uma maneira humana de pensar com a maneira divina de pensar. E Deus pensa a maneira de um pai, enquanto a gente pensa a maneira de uma organização. Hoje a gente não forma uma família, a gente tenta organizar uma família. E a família só é uma família se você não conseguir organizar. Porque ela é um organismo, ela tem uma direção, ela tem uma orientação, mas ela não tem uma organização. E você toca no ponto que para mim é o ponto principal, porque lá no Egito
já muitos anos depois, porque agora não é mais uma família de 70 pessoas, agora é uma nação que está misturada com os egípcios, você toca no ponto que para mim é chave. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá e fala com o faraó. Fala o que com o faraó? Fala para o faraó que Israel é meu primeiro filho. Ora, se Israel é meu primeiro filho, é sinal que tem outros, né? É sinal que tem irmãos. Exatamente. Né? Quando Oséias, lá na frente, 1 milênio depois, usa essa expressão do Egito, eu amei Jacó, e do Egito chamei meu filho, né? O mesmo texto que Mateus vai utilizar, aplicando a Jesus, a Jacó, mas é primeiro, é primogênito, não é o único, mas Deus se apresentando como pai desde já. E é interessante, não sei se vocês sabem disso, lá na frente, então, quando já é um povo e eles saem do Egito, junto com os israelitas que saem, vários egípcios vão também, são os chamados estrangeiros. Surge essa figura aí, egípcios que olharam e falaram, opa, esse é o meu Deus, é com esse povo que eu quero caminhar. E aí por isso uma legislação toda dentro da própria lei de Israel de cuidado, olha, cuidado com os egípcios, cuidado com os estrangeiros que decidiram caminhar junto com vocês. Isso me chama muita atenção. Até porque você pensa bem o que está acontecendo aqui na história que você está trazendo a partir de Coríntios, né? O país mais organizado do mundo, a nação mais organizada. Então, o império, que é símbolo de organização. Então, mesmo no Novo Testamento, quando a palavra de Deus vai falar dos impérios, qual é o império que simboliza todos os impérios? Não é o romano, não é o persa, não. É o Egito. É o Egito, sempre vai ser o Egito. Vocês estão voltando ao Egito. Vocês estão voltando ao Egito. Cuidado, vocês estão voltando ao Egito. O Egito faz parte da vida de vocês? Faz. Então, quando eu precisar usar o Egito para ajudar vocês, eu vou usar? Vou. Mas não é porque você um dia foi abençoado pelo Egito, que agora você volta lá sem falar comigo. Porque toda vez que você voltar ao Egito sem falar comigo, você vai ficar escravo. Então, toda vez que você pega a cultura humana para resolver seus problemas, só porque um dia ela resolveu, você vai ficar escravo dela. Porque vai virar a sua maneira de pensar. Então, cuidado. Cuidado, porque existe uma estrutura que funciona. O Egito funciona. E quando Deus precisou do Egito, Ele vai lá e usa o Egito para trabalhar para Ele. Mas Ele não quer que você trabalhe para o Egito. Tanto é que Jesus nasceu e aonde Ele foi se esconder? No Egito. E quem mandou Ele se esconder no Egito? Foi Deus. Então haverá um momento em que o mundo, os impérios do mundo podem ser seu esconderijo, eles vão te ajudar. Mas não é porque um dia a estrutura humana te ajudou, te socorreu, que agora ela é a sua solução. Porque ela pode muito bem ser a sua escravidão. Por isso que o Filho de Deus tem que vir do Egito. Para mostrar que ele entra e sai quando Deus quer, e não quando ele quer ou quando ele precisa. Amém, amados? Amém? Então, isso é muito forte, porque o modelo de organização humana vai ser redimido a partir de uma família aparentemente disfuncional. Então, a nossa desorganização é capaz de organizar o sistema mais organizado. Mas o sistema mais organizado não é capaz de salvar a nossa desorganização. Amém, mano? Vou falar devagar. Um filho de Deus desorganizado é capaz de organizar o mundo. Mas a organização do mundo não é capaz de salvar um filho de Deus desorganizado. Então não tente resolver sua desorganização com a organização do mundo, porque você desorganizado, mas obedecendo a Deus, é capaz de reorganizar o mundo. Mas o mundo organizado não é capaz de salvar a sua casa. Amém? Por mais organizado que seja. Falando dos impérios, né? O primeiro grande império é o Império Egípcio, sem sombra de dúvida, gerações e mais gerações. A história do Egito é realmente uma história muito interessante, mas logo depois do Império Egípcio surge o Império Assírio, Senaqueribe, Assurbanipal, enfim. Inclusive, rapaz, não sei se você já viu a planta da cidade de Nínive. Esses dias eu recebi isso. É mesmo? Para um engenheiro ver como a cidade de Nínive, nós estamos falando de uma cidade anterior aos babilônios, né? Então as plantas
foram encontradas pelos arqueólogos, eles conseguiram refazer muito. Pra você ter uma noção, os muros que fechavam a cidade permitiam lá em cima a passagem de 2 carruagens, uma num sentido, outra no outro sentido. Eles conseguiram pegar um braço do Tigre do Eufrates e colocar e virar e passar por dentro dessa cidade fortificada, de tal maneira que, se alguém tentasse fechar, além de toda a proteção, a água não iria faltar, alimento eles tinham bastante guardado em celeiro. Sabe o que eles tinham para fazer tudo isso, gente? Sabe não? Sabe o que eles tinham para fazer tudo isso? Não era tecnologia, não era dinheiro, nem matéria-prima. Sabe o que eles tinham para fazer tudo isso? Nossos filhos, os escravos. Nossos filhos, os escravos. Aqueles que a gente treinou, qualificou, preparou para trabalhar na manutenção e na construção desse sistema. Eu vou insistir aqui com os irmãos. 75% dos nossos filhos estão pensando em viver fora para trabalhar para um sistema que eles vão fazer de tudo para continuar mantendo funcionando só para ter qualidade de vida. Só para poder passar num muro que transita carruagem para os 2 lados. E que eles vão dar a vida para construir e manter. Cuidado. Cuidado. Porque às vezes nós estamos achando que é a organização do mundo que vai salvar a nossa família. E sem perceber, nós vamos terminar com o mundo que... Esse é o dilema. Esse é o assunto de Paulo com Corinto. Exatamente, quero voltar lá. Isso, nós vamos ter que voltar lá. Uhum. Esse é o assunto. Quero voltar lá, exatamente isso. Eu acho muito interessante, né? De novo, voltando. Quando Deus fala dos assírios, diz assim: esse povo é a minha navalha, não para cortar uma garganta, para raspar o cabelo, inclusive do meu povo, para que o meu povo tenha noção de quem ele de fato é. E aí eu acho interessante o cuidado. Por exemplo, algumas semanas atrás nós conversamos aqui a respeito do profeta Jonas. Não sei se você lembra, Jonas é aquele profeta que foi chamado por Deus para ir lá entregar uma mensagem para aquele povo. Raspar o cabelo era para tornar todo mundo igual. Você está entendendo, amado? Por que um dos sinais da escravatura era ser careca? Você sabia disso? Não. Então eu tinha que raspar o cabelo, porque era o que dava a noção de peculiaridade. Então, careca virava todo mundo o quê? Igual. Porque o que era o cabelo para o homem? O sinal da sua honra e da sua liberdade. Então um cara com a cabeça raspada, cabelo e barba raspada, era sinal que alguém submeteu ele a julgo. Alguém dominou sobre ele. Você já parou para pensar, por exemplo, que todo mundo encosta em você, mas se levar a mão para encostar na sua cabeça, você reage? Então, para um homem, tocar a cabeça ou tocar o pênis é um sinal muito rápido de defesa. São as 2 únicas partes do corpo que a gente não está acostumado a ser tocado imediatamente. Só pessoas íntimas tocam a cabeça de um homem ou a sua genitália. Então, quando alguém era escravizado, o homem, ele ia lá e fazia o quê? Alguém ia lá e submetia ele sob julgo. Era a mesma coisa de castrar. Então, o sinal da castração era alguém ir lá e rapar a cabeça dele. Esse cara tem o quê? Dono. E nós estamos ensinando os nossos filhos a pensar que eles têm o quê? Dono, que eles têm emprego, que eles dependem do salário que eles ganham, que eles dependem da empresa que os emprega. Então os jovens estão ficando desesperados, estão ficando loucos da cabeça com a possibilidade de construir um padrão de vida e depois perder o emprego, não ter dinheiro para sustentar aquilo que custou tão caro para eles conseguir. Então o que fizeram com ele? Rasparam a cabeça. Rasparam a cabeça. Mostraram para eles que agora ele pode ser bom tanto que for, mas ele pertence a alguém. Alguém decide para ele o que é o certo e errado, o que é o melhor a fazer, decide para ele o horário a cumprir. Então agora a família vai ter que se ajustar ao horário do emprego dele, a espiritualidade vai ter que se ajustar ao horário, as férias vai ter que se ajustar ao horário, tudo na vida dele. Tudo na vida dele está ajustado ao quê? Ao Egito, à Síria, ao Império. Ele não tem liberdade.
Ele tem direito, mas não tem liberdade. Não confunda ter direito com ter liberdade. E aí nessa linha a gente chega aos babilônios. Egípcios, Assíria e Babilônia. E aí quando... isso é muito forte, gente. Essa sequência que Paulo Júnior está traçando aí. Mas um dia o povo de Deus é levado para o Egito. E aí, para Babilônia. E aí eu queria chamar a sua atenção para um personagem, para um babilônio, que a gente não costuma olhar como um ser humano. A gente costuma olhar como uma representação do mal, que é Nabucodonosor. De novo, quando Daniel, junto com os mais nobres, são levados para a Babilônia, estão lá na Babilônia, servindo ali, inclusive castrados, né, como a gente já conversou. De novo, o imperador, o homem que detinha o principal poder do mundo, tem um sonho. E aí, de novo, havia necessidade de que alguém interpretasse esse sonho, semelhante ao que aconteceu com José. Só que Nabucodonosor diz assim: eu não vou contar o sonho. Vocês que me digam qual foi o sonho que eu tive, porque se eu contar, vocês vão interpretar. E aí Daniel é aquela pessoa que vai interpretar o sonho. Não sei se vocês se lembram, o sonho é aquele sonho de uma grande estátua com a cabeça feita de ouro e as partes de prata, bronze, pés de ferro. Lembram disso? Muito bem. Aí de novo eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: a quem é que Deus deu um sonho? É importante isso. Foi a Daniel ou a Nabucodonosor? Com quem Deus estava conversando? Com quem é que Deus estava conversando? Com Nabucodonosor. E eu queria chamar a sua atenção pelo seguinte: Nabucodonosor, quando Daniel interpreta o sonho para ele, fala assim: você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Ele acreditou mesmo. Falou: nossa, sou eu, cara. E mandou fazer uma estátua dele mesmo de ouro. Lembram disso? E aí ele tem um novo sonho, de uma árvore. Aí Daniel chega para ele e fala assim: rapaz, queria te dizer, você é a árvore que você sonhou com ela e que foi cortada no pé. Isso nós sabemos. O que a gente não presta atenção é o que Nabucodonosor vai falar a respeito disso. Porque ele, depois se você quiser dar uma olhada, está lá em Daniel capítulo 4, ele fala assim: eu, Nabucodonosor, vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Literalmente, eu achei que eu era o cara. Achei. Aí eu tive um sonho de uma árvore que foi cortada. E como Daniel interpreta, essa árvore cortada, que é ele mesmo, vira uma pessoa que perde completamente o seu sentido e vai pastar com os animais ali. E aí Nabucodonosor diz assim: mas eu entendi. O Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, me trouxe novamente a consciência. E agora a minha expressão é a seguinte: Ele é o único Deus. E eu sou agradecido por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, me mostrando quem que manda, que não sou eu. De novo, quem é essa pessoa? Não é um hebreu, não é um filho de Abraão, não é um judeu. É a mesma coisa o faraó do Egito. A mesma coisa o faraó. E assim, a mesma coisa o rei da Síria com o Jonas. A Síria. A Síria. Uhum. Não é porque você está falando de Nínive, porque nós falamos dos três impérios, né? O egípcio, o assírio e o babilônico. E todos eles transformados a partir de quem? De um manezinho da ilha, de um cara lá assim, totalmente aleatório. Então quem era José? José é um cara trazido da cadeia, totalmente disfuncional, vendido pelos irmãos. Certo? Quem era Daniel? Quem era Daniel para Nabucodonosor? Um cara que se rebelou contra um modo de vida. Quem era o Jonas para transformar o Império Assíria? Um cara em conflito com Deus. Então, 1 minuto, 60 segundos de lucidez de um filho de Deus pode transformar a humanidade. Séculos de organização do mundo pode arrebentar com a vida de todo mundo. Quanto mais o mundo se organiza, mais a vida humana se torna insuportável. Fala devagar.
Deixa eu te falar bem devagar. Quanto mais o mundo se organiza, mais a vida humana se torna insuportável. Porque mais escravos as pessoas se tornam. Eu vou falar bem devagar. Quanto mais você investe na organização da estrutura humana, mais insuportável a vida se torna na Terra. A quem nós estamos servindo? Nós estamos formando filhos que vão transgredir o Egito, transgredir a Síria, transgredir Babilônia, quando nós estamos pagando caro para produzir os escravos na manutenção de um modelo de organização que torna a vida na terra insuportável. O sistema humano na sua plenitude, ele é insuportável. Ele é demoníaco. Ele dessignifica, ele destrói, ele faz o imperador se comportar como um quadrúpede, como um pastador de capim. Um homem que no fim vive para sobreviver. O sistema humano na sua plenitude é uma apologia da subexistência, da sobrevivência. É pagar pedágio para existir num mundo onde nós fomos feitos para a plenitude. Entendemos isso, irmãos? E essa paróquia aqui, reúne as pessoas em melhores condições, em condições possíveis de transformação. Se não houver uma revolução a partir dessa população aqui, o que vai sobrar para aqueles que não têm nas mãos as ferramentas que nós temos, as condições que nós temos, os lugares que nós ocupamos? Então, quem está sentado nessas cadeiras aqui? Sabe quem está sentado aqui? Um José, que não tinha tudo para estar preso, e agora está servindo aonde? Como conselheiro do faraó. Um Daniel, que já era para ter sido decapitado, mas agora tem acesso ao coração do rei da Babilônia. Quem senta nessas cadeiras aqui? Um José. Senta aqui um Daniel. Senta aqui quem? Um Jonas, que tem acesso a quem? Ao rei de Nínive. Quem está sentado nessas cadeiras aqui? Um Neemias, que brinda o melhor vinho com aquele que tem condição de mudar a realidade do mundo. Mas se nós não nos convertermos, de continuar colocando a nossa expectativa naquilo que não liberta, a nossa expectativa está sendo colocada naquilo que escraviza. É o que escraviza. Deus nos deu lugar e hora para ser voz no sentido de estabelecer um outro parâmetro. E nós estamos pregando o evangelho achando que esse pessoal não está convertido, não. O problema é que nós estamos nos relacionando com as pessoas como se eles fossem a resposta para a nossa oração. Finalmente minhas orações foram ouvidas, porque agora eu trabalho do lado do Nabucodonosor. Finalmente as minhas orações foram ouvidas, porque agora eu frequento a corte do faraó. Não, amados. Era a oração do Nabucodonosor que estava sendo ouvida. Era o sonho dele, não do Daniel. Não são os seus sonhos os meus sonhos, nem são as minhas orações. Não, amados. Há um clamor. Há um clamor. E nós somos a resposta. Mas para ser a resposta, nós temos que ter coragem de radicalizar. Dizer, Nabucodonosor, você prestou atenção lá na estátua, Nabucodonosor? A cabeça é de ouro, mas o pé é de barro. Você é viável na cabeça, mas você é insustentável na base. Você raciocina a partir da sua viabilidade,
mas você não percebeu que não adianta você ter toda a viabilidade se você não tem sustentabilidade. Vai rolar uma pedra do morro e vai derrubar você. Uma pedra cortada não por mão de homem. Sabe o que vai destruir você? Uma enchente, um terremoto, uma epidemia. Sabe tudo que você fez? Um vírus pode acabar com tudo isso em 24 horas. Sabe esse sistema que nós estamos acreditando tanto nele? Um vírus, uma bactéria, um vento forte. Nós estamos entendendo isso, amados? Nós estamos recebendo essa mensagem. No caso de Nínive, o que destruiu Nínive foi uma enchente. Uma enchente. Exatamente o rio que corria, fazia tudo, de repente encheu, estragou tudo. Éfeso era a cidade mais próspera da época, comparada com Roma. 2 dias de chuva forte, assoreou o porto, acabou a cidade, acabou. Você vai lá em Éfeso, acabou, nunca mais virou nada. Corinto, a mesma coisa. Roma, a mesma coisa. Um incêndio, acabou com Roma. Cabeça de ouro e pés de barro. Muito poder, muita força, muito peso em cima de uma coisa que não é capaz de quê? Sustentar. O que o sistema do mundo não tem? Sustentabilidade. E nós estamos investindo na vida, no quê? Na viabilidade. Formando filhos não para serem referência, mas para serem mão de obra. Amém, irmãos? Nesse caminho, né? Então está lá Deus falando com o Egito, precisando de um filho para ajudar o outro filho. Então nós temos os assírios recebendo filhos para falar com filhos. No caso dos babilônios, está lá Daniel, um filho, para falar e responder à oração de outro filho. Nabucodonosor é chamado de meu servo pelo próprio Deus, na expressão de Jeremias. Aí surge o império, o mais novo império, o Império Persa. O Império Persa tem como seu principal representante naquele momento Ciro, que é chamado por Deus de meu pastor. Deus chama Ciro de meu pastor, chama Ciro de meu ungido. Olha que expressão forte. Meu escolhido para colocar meu povo na linha. Isso. Mas interessante, não é interessante que essas pessoas não diriam o que disseram? Nabucodonosor não diria o que disse sem o Espírito Santo. Impossível a frase de Nabucodonosor sair dos lábios dele do jeito que saiu, dizendo: reconheço que há um único Deus, Senhor e Senhor, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, de toda a humanidade, que por misericórdia me fez recobrar o sentido e reconhecê-lo. Quem sem o Espírito Santo pode falar uma coisa dessa, né? E aí, falando dos persas, me chama muita atenção porque são os persas que vão enviar nos dias do Novo Testamento 3 que nós costumamos a traduzir como magos. Na verdade, eles são astrólogos, eles são sábios. A expressão mago utilizada para esses 3 é a mesma utilizada para Daniel também. Não é mago no sentido de magia, de feitiçaria. É mago no sentido de quem olha para o céu e tenta entender as estrelas, tenta entender as constelações. E naquela época não tinha muita distinção que hoje a gente faz, por questões religiosas, entre o astrônomo e o astrólogo. Então a astronomia, que era uma ciência, era também uma astrologia, que era uma filosofia. Aí a gente separou isso, e uma das coisas que ajudou a separar isso foram as crenças cristãs religiosas. Então o cristianismo separou as duas coisas, sendo que a Bíblia mesmo falava que as estrelas seriam nossos guias. Então a gente acabou... Essa foi uma coisa curiosa, que vale a pena a gente tocar nesse assunto, porque tem a ver com essa relação com o mundo. A gente despiu a nossa ciência de filosofia. Então a gente dissociou, não é isso? Físico. Isso, claro. A gente parou de usar a ciência para estudar filosofia, sendo que ia de usar a filosofia para entender a ciência, sendo que lá no passado, Aristóteles, Júlio Verne, você não sabe se eles eram cientistas ou se eles eram filósofos. Então a ciência estava associada àquilo que poderia se apreender da ciência fora do seu aparente, fora da sua matéria.
matemática e da sua física. Então não havia uma diferença entre um astrônomo e um astrólogo. Você não sabia se ele estava vendo o caminho da humanidade através das estrelas ou se ele estava usando o desenho que as estrelas faziam no céu. Mas eram as duas coisas. Porque é assim que é a nossa vida, tá vendo? E de novo volta aí, nossos filhos são cientistas e a ciência está fazendo com que eles sejam cada vez mais espirituais, ou para ser espirituais eles têm que deixar de ter ciência. E aí quanto mais religiosos são os nossos filhos, menos relevância eles têm para transformar o Egito. E quanto mais científicos eles são, eles acabam fortalecendo a estrutura do Egito porque não são espirituais, porque nós criamos uma dicotomia. Nós criamos um ser mutante. Então nossos filhos hoje eles têm que optar, ou eles vão fazer uma carreira religiosa e dizer, eu vou me dedicar ao ministério, ou vou me dedicar à ciência. Aí ele é um cientista sem nenhuma sensibilidade espiritual, ou ele é um espiritualista sem nenhuma percepção e relevância científica. Então ele não muda nada, ele só muda a agenda. Aí fica uma agenda religiosa que interrompe a agenda científica, ele tem que sair do laboratório porque agora é a hora do culto. Ou então ele não pode ir para o laboratório porque ele tem culto. Então é uma lasqueira, rapaz. Nós estamos criando um povo burro. De mente dividida. De mente dividida, porque o homem com a mente dividida ele não prospera. Isso é uma estupidez, porque agora, para ele ser uma primazia do conhecimento espiritual, ele tem que ser emburrecido cientificamente. Para ele ser um cientista que pode interferir, ele tem que ser um analfabeto espiritual. Ele não consegue conversar as duas coisas. É o que estava acontecendo com quem? Corinto. Esse é o dilema de Paulo com Corinto. Ele falou, vocês estão ficando loucos da cabeça. Vocês dividiram tudo, porque agora vocês estão querendo falar uma língua que ninguém entende. E vocês estão achando que para ser espiritual você tem que ser mal entendido, ou então você está achando que para ser bem entendido você não pode ser espiritual. Esse não era o dilema de Corinto. Só para, inclusive na sua fala anterior, para fortalecer, né? Quando Isaac Newton escreve o seu livro, que é o livro revolucionário do ponto de vista da física, né? Com as suas 3 leis, lei da gravitação universal, o nome do livro é Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. O nome não é Princípios de Física. Porque não existia física. Física, para nós, é recente. É filosofia natural. É o cara que olha para a natureza e busca... aprende espiritualmente. Exato. Exatamente. Esse é o Isaac Newton. Um cara que consegue conversar sobre qualquer assunto. Nossos filhos conseguem conversar sobre qualquer assunto, mano. Nossos filhos conseguem conversar sobre qualquer assunto. Se o assunto tomar um rumo espiritual, ele consegue conversar. Se o assunto tomar um assunto técnico, ele consegue conversar. Ele frequenta qualquer ambiente com autoridade. Amém, irmãos? Ele é uma lâmpada acesa em qualquer ambiente. Ele traz luz para qualquer circunstância. É isso. Por que muitos dos nossos jovens não frequentam nosso ambiente espiritual? Porque ele fala, se eu ficar crente igual o meu pai quer que eu seja, minha mãe, eu não vou conseguir ser o cientista que eu preciso. Eu não vou conseguir ser o técnico, não vou conseguir ganhar dinheiro, porque a primeira coisa que a igreja vai tirar é minha ambição. Vai me emburrecer. Papo reto, irmãos. Ou não é? Ele não tem nada contra Deus, não. Ele está com dificuldade com a igreja, porque ele já percebeu que o ambiente da igreja pode emburrecer ele. Não é isso? E é verdade. Então, seguindo essa linha, né, eu fico pensando, o que fez aqueles 3 homens saírem lá da Pérsia, olhando para as estrelas, com a seguinte frase: aonde é que nasceu o rei judeu? Porque nós viemos aqui para adorá-lo. Gente, vocês têm ideia disso? Veja, do mesmo jeito que Deus falou com o Egito, através do faraó, falou com os babilônios, através dos seus profetas, inclusive falou com os profetas, dizendo o seguinte: chega, essa navalha agora que deveria raspar, está cortando gargantas, a crueldade de vocês está sem limite, eu vou parar com vocês. É Deus falando. Inclusive, ao dizer de forma negativa, é cuidado de Deus. Quando Deus traz para nós uma mensagem pesada, é cuidado de Deus para nós. O pior é ele não falar nada. É a pior coisa que Deus pode fazer com a gente, é falar assim: tá bom, segue. A pior coisa que Deus pode fazer com a gente não é trazer uma mensagem dura, é não trazer uma mensagem. E aí, com os babilônios, com os persas, eu fico imaginando como é que esses caras chegam e falam assim: aonde nasceu aí? Que acabou de nascer, nós sabemos. Como é que eles sabem disso? Que acabou de nascer
o rei dos judeus. E detalhe, nós viemos aqui com um objetivo: adorá-lo. E é o que eles fazem. Na hora que eles encontram, na hora que a estrela mostra o local, eles olham para aquele bebê, o que eles fazem é se prostrar diante do bebê e adorar o bebê. Gente, Deus não tem fronteiras. Nós somos muito ingênuos nesse sentido. Tem um texto em Amós que diz assim, depois se você quiser, está lá em Amós capítulo 9, diz assim: vocês israelitas se acham demais, né? Eu tirei vocês do Egito. É verdade. Do mesmo jeito que eu tirei vocês do Egito, eu tirei os filisteus de Caftor. Para quem não sabe, os filisteus são aqueles povos chamados de povos do mar, que ocuparam inclusive a faixa de Gaza hoje, né? Era uma das cidades ocupadas pelos filisteus, Gaza, Ascalon, e aí vai. Veja, olha o que Deus está falando através do profeta. Eu tirei vocês do Egito, mas eu também tirei os filisteus de Caftor. Também tirei os etíopes de Kir, porque eu faço o êxodo que eu quiser, com quem eu quiser, na hora em que eu quiser, e eu falo com quem quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu escolhi vocês para ser resposta de oração para a turma que está fazendo aí, mas vocês não são especiais. E aí, quando a gente fala dos povos assim, esses impérios, né, são grandes, ok, mas também me chama a atenção a maneira como Deus fala com os menores, os moabitas, os amonitas, os edomitas. Para quem não sabe, quem são os edomitas? São os que vêm a partir de Esaú, né? Então de Jacó vêm os israelitas, de Esaú vêm os edomitas. Talvez você não saiba disso. Jó, que é da cidade de Uz, assim como seus amigos Elifaz, da cidade de Temã, são edomitas. Talvez você não saiba disso. Não são judeus. E a sabedoria desse povo é reconhecida até os dias do Novo Testamento. Herodes, o grande construtor de Israel, o maior construtor inclusive do que Salomão, é um edomita, vem de Esaú. Deus vem falando com essas pessoas. Veja a maneira como Deus fala através de Jó. Veja qual é a consciência que os filhos, que os amigos de Jó têm a respeito de Deus, de Elohim, como a gente conversou algumas semanas atrás. Aonde eu quero chegar? Deus fala com todos através de todos, mas tem um momento na história dos edomitas que Deus diz assim: agora vocês passaram do ponto. Sabe que hora que os edomitas passaram do ponto? Quando eles olharam para o irmão dele em crise e não se preocuparam e pioraram a crise. Depois, se você quiser, olha lá, profeta Obadias, é um capítulo só um capítulo. Deus diz assim: olha, vocês passaram do ponto, porque vocês olharam para o irmão de vocês. Quem é o irmão de vocês? Jacó. Vocês olharam para Jacó com desdém e viram a tragédia de Jacó com satisfação. Eu queria que você entendesse o seguinte: serve na ida e serve na volta. Ora, Israel é meu primeiro filho. Se eu estou chamando Edom de seu irmão, quem quer ser o pai Edom? Sou eu. Voltando ao texto de Coríntios, porque para nós só há um Deus, o Pai. E nesse aspecto, o que é a ênfase de Corinto? Para a gente... Voltando a Corinto. E voltando ao Corinto, porque é essencial. Qual é a ênfase de Corinto? Ele diz o seguinte: olha, tudo que você fizer, se você se tornar um erudito, um catedrático, se você tiver o melhor discurso, se você for um cara poderoso, você ser capaz de resolver todos os problemas da humanidade, a ponto de remover uma montanha de lugar. Então você tem a erudição, você sabe todos os assuntos, você é um erudito, você é um poderoso resolvedor, ou você é um benemérito, você ajuda todo mundo na sua necessidade e você tem recursos para ninguém passar falta à sua volta. Mas se isso não implicar uma relação, se não for uma relação entre irmãos, nada disso se aproveitará. Se o que está sendo estabelecido não é a consciência de uma família, de um povo, o problema resolvido, o entendimento transformado e as necessidades supridas, isso não quer dizer coisa alguma, porque Deus poderia ter resolvido isso igual ele resolve um pardal. Deus resolve isso com um pardal. Então, se fosse para isso, tinha nascido todo mundo passarinho. Não é o caso. Então, quando Deus fez a promessa ao ser humano, foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, através de você,
todo tipo de ser humano na terra vai encontrar bênção. Então a promessa de Deus não é você ser o abençoado no meio de todo tipo de ser humano. Não. É você ser a bênção de todo tipo de ser humano. Então eu não posso me contentar em ser abençoado num mundo desgraçado. Então a igreja tem que parar com esse negócio. Para de ensinar, pelo amor de Deus, isso é oração de demônio. Para de ensinar para o seu filho a orar assim: ó Deus, muito obrigado porque tem comida na nossa mesa, enquanto tem tanto lugar que não tem comida nenhuma. Isso é oração de pet de família rica. Então o cachorro que mora numa mansão faz essa oração: obrigado porque aqui eu tenho comida, como ração, e o outro lá come lavagem. Não é isso, não é isso. Ensina o seu filho a orar o seguinte: a mesma coisa que eu tenho aqui em casa, eu quero trabalhar com toda a minha vida e meu esforço para que todo mundo tenha. Ó Deus, obrigado, amém. Obrigado porque eu tenho o privilégio de ter sido levantado do Senhor, porque a mesma bênção. Então a bênção que eu estou recebendo na minha casa aqui é o parâmetro, é o padrão que eu tenho. Ou seja, sabe aquilo que eu estou comendo aqui em casa? Isso aqui agora para mim é o padrão mínimo. Eu não me contento enquanto isso aqui não for condição mínima de todo mundo que eu conheço. Essa é a minha condição. Então como é que isso vai ser transformado? O meu funcionário é meu o quê? Meu irmão. Então eu vou trabalhar de todo o meu esforço para melhorar o transporte dele, melhorar a segurança dele, melhorar a assistência médica dele, sem medo de ser feliz. E sem medo de que algum dia ele vai reivindicar isso como direito. Qual o transporte que ele usa para chegar na sua casa? Que tipo de comida ele está comendo? Eu recebi um convite agora lá da nossa gerente, porque eu já falei que ela não é funcionária. A Camila é a nossa gerente lá, porque ela entendeu como é que funciona o sistema. E agora eu recebi um convite inusitado. Você pensa mesmo, eu quase chorei. A Camila não sabe disso. Eu ainda não falei isso para ela, estou falando para vocês aqui. E vai gravado. Ela virou para mim e falou assim: Camila, é a nossa gerente lá de casa, lá, ele conhece ela. Aí ela falou assim para mim: ô, seu Paulo, o senhor sabe que eu estou trabalhando duramente, eu preciso melhorar minha condição de moradia, eu não quero continuar morando na mesma condição que eu estou. E a gente já foi trabalhando lá outros aspectos. Ela falou assim: o senhor faz o projeto da minha casa? Rapaz, pensa eu, um engenheiro, que gostava mais de projeto que qualquer outra coisa, sendo convidado pela Camila para fazer o desenho da casa dela. Eu falei: na hora, Camila, então vamos marcar a visita, que ele lá conhecer o terreno, o lote, sonhar uma casa para você e para sua família. É isso, irmãos. É isso que Paulo está falando aos Coríntios. Porque ele está dizendo o seguinte: não adianta, nós podemos ter todos os dons, então busque os melhores dons. Busca o dom de hospedar, busca o dom de qualquer coisa, busca o dom de servir, busca o dom de orar. Você quer ter uma oração poderosa que põe a mão, o problema resolve? Você quer ter dom de cura? Pode pedir, pede para Deus dom de cura, pede para Deus dom de administração, mas é o seguinte: peça para Deus que todos os seus filhos sejam profetas. Ou seja, qualquer que seja o dom que ele recebeu, ele é uma referência de transformação na sociedade onde ele está inserido. Ele cura, ele é profeta. Ele é médico, ele é profeta. Não adianta ele ser um médico se ele não for profeta. Não adianta ele ser um administrador se ele não for profeta. Não adianta ele ser um gerente de negócio se ele não for profeta. Não adianta ele ser um advogado se ele não for profeta. O que quer dizer um profeta? Ele é a referência do que é um ser humano totalmente, absolutamente compromissado na transformação do outro. Ou seja, se aquilo que ele está fazendo não for uma revelação profética a ponto de transformar a realidade, mas for um dom que ele apenas muda as circunstâncias, se ele é um resolvedor de problemas, ele não é profeta. Ele tem que ter uma sinalização de libertação. Ele não pode focar, ele não pode criar uma dependência. O profeta é aquele que traz a libertação e não que resolve o problema. Então qualquer dom que eu receber, qualquer dom, você tem o dom da matemática, da ciência, da administração, da cura, da estética, qualquer dom que você tiver, se ele não tiver carga profética, ele não está transformando as próximas gerações, porque ele não está gerando um povo, ele está apenas resolvendo o problema. Então, e a Bíblia diz que os seus filhos não seriam bons profissionais. Deus não prometeu que Deus não falou assim: seu filho vai ser um matemático. Não preocupa não. Seu filho vai ter o dom que ele precisar ter. Mas a promessa de Deus é que todos os seus filhos seriam o quê? Profetas. Todos os seus filhos, independente da situação, ele seria a referência. Onde ele chegasse, ele assume agora a responsabilidade, ele é a referência. Eu quero concluir meu testemunho, porque eu creio que é por isso talvez que o Cláudio insistiu para eu estar aqui, porque tem uma coisa hoje assim, doendo meu coração. Como é difícil
ser profeta. E como você é tentado a desistir disso. Porque parece que você está vivendo a vida inteira contra uma corrente, uma tendência. O tempo todo, Jerusalém não quer matar você. O diabo não quer matar você. O diabo não quer acabar com o seu negócio. Ele não quer acabar com a sua saúde. Ele quer acabar com a sua lucidez profética. Ele quer que você desista de acreditar que pode ser transformado. O diabo não quer matar você. Ele quer matar o profeta que é em você. Ele quer fazer de você uma pessoa conformada. Uma pessoa que agora vai lutar para sobrevivência, para cuidar do que é seu. Uma pessoa que desistiu. E não desistiu de ser crente. Eu não sabia sobre o que o Cláudio queria conversar. Mas quando eu sentei do lado dele ali, eu falei: Cláudio, eu estou chegando a uma conclusão. Você quer viver uma vida tranquila? Seja crente. Seja crente. Mas seja o primeiro a chegar na reunião e o último a sair. E senta no meio. Senta bem no meio. Para ninguém ter que te pedir licença. E você também não tem que pedir licença para ninguém. Você é o primeiro a chegar, porque você chega, senta no meio e ninguém vai te pedir licença. E você não vai pedir licença para ninguém. Se você tiver vontade de fazer xixi, você segura até o último ter ido embora, para você ter certeza que nem na porta do banheiro você vai bater. Para você não incomodar ninguém te incomodar. E você viver a vida dos seus sonhos como crente. Seja crente. Mas seja um crente morno. Seja um crente que cuida da própria vida. Chega mais cedo, sai mais tarde, faz as suas orações, para não incomodar ninguém, nem o capeta. Porque se por um minuto na sua vida você resolver encarnar seu dom profético, esteja preparado para nunca mais você ter sossego na vida. Para você ser uma lâmpada que ilumina um lugar escuro. Para você ser inspiração de todo mundo que está à sua volta, independente de como está os seus sentimentos. Porque é isso. Uma pessoa que talvez não vai ter sossego, que quando tiver tudo organizado na sua vida, você vai ter que mudar de cidade, vai morar no Egito só para os filhos seus cumprirem o propósito. Não é você que determina. Mas aí vai acontecer o seguinte: se um dia alguém colocar você na cova dos leões, a partir do momento que você entrar lá, já não é mais a cova dos leões. São os leões na cova do Daniel. Isso é que é ser profeta. O profeta é onde entra um profeta, muda a realidade de todo mundo que está ali em volta. Agora não é mais a cova dos leões com Daniel dentro. Agora é a cova do Daniel, onde os leões vão se comportar como eles tinham que se comportar lá na origem. Não é a oração do Daniel pedindo que o leão não coma ele. É a oração do leão que estava cansado de comer gente. Porque o leão não foi feito para comer gente, ele foi feito para pastar junto com o cordeiro. Então, nas poucas horas que o Daniel esteve dentro daquela cova, os leões voltaram a ser leão. Por quê? Por quê, amados? Porque tinha um profeta dentro daquela cova. Agora não era mais a Babilônia do Nabucodonosor. Agora o Nabucodonosor falou assim: ai, graças a Deus eu posso descansar de ser o imperador, porque agora Deus ouviu minha oração, porque eu encontrei um profeta. Deus não estava garantindo Daniel. Deus finalmente estava respondendo a oração de quem? De Nabucodonosor. Porque era muito difícil ser imperador, ter tanto poder e decidir a vida de todo mundo. Mas agora Nabucodonosor encontrou um, o faraó encontrou um, o rei da Síria encontrou um, o rei persa encontrou um,
profeta. É isso que nossos filhos são. Eles vão arrumar um emprego para ter sossego na vida. Ou eles vão passar todo tipo de transtorno na vida para trazer sossego para a humanidade. Eles vão ser pessoas que sabem enfrentar todo tipo de problema. Eles vão ser pessoas que sabem, inclusive, ser mal reconhecida, mal remunerada. Eles vão ser pessoas que, apesar de um ambiente hostil, adverso, apesar da perseguição, ele não desiste de ser o que é? Profeta. É isso que Paulo estava falando aos Coríntios. Não é a capacidade, é a responsabilidade. E a igreja de Corinto estava se perdendo no seu poder, porque ela cantava hino em qualquer tom, ela pregava mensagem em qualquer língua. A igreja de Corinto era a igreja pentecostal, era a melhor igreja daqueles dias. Se você quisesse escolher uma denominação daquela época, agora vou tocar no assunto. Se você quisesse saber que você estava frequentando a igreja, não dá pra preocupar não, amado. Não era Sal da Terra, vou começar por nós para não falar as outras. Não era não, você ia lá e falava assim: isso aqui é uma congregação da igreja de Corinto. Aí você podia entrar, que lá você ia ter tudo que você sonha: o louvor, o poder, a revelação, a profecia, a cura. Lá acontecia de tudo, o culto lá era pentecostal, último grau. Mas eles estavam perdidos porque ninguém se amava mais. Eles não frequentavam a reunião porque tinha saudade um do outro. Eles frequentavam a reunião porque lá seus problemas iam ser resolvidos e o emprego dos seus filhos ia ser garantido. Mas não porque os seus filhos iam ser profetas. Amém? Valeu pelo convite. Falei até demais. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus amado, que tudo aquilo que o Senhor nos entregou nessa manhã, cada um possa levar para casa e fazer frutificar. Cada um aqui tenha sensibilidade para aquilo que o Senhor entregou. Tenho certeza que o Senhor falou de formas diferentes, como o Senhor sempre tem falado a cada um de nós aqui. Que a tua voz, que o teu espírito, que os teus incômodos na nossa interioridade continuem, de tal forma que nós não nos conformemos, de tal forma que nós não sejamos moldados em absolutamente nada que não seja o molde do teu Filho. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos para casa em paz, em nome de Jesus. Para você, irmão, só um segundinho, eu quero fazer um apelo para todos os que estão aqui nesse encontro, porque tudo que a gente gera aqui vai para outra reunião, e provavelmente na outra reunião talvez não vamos ter o mesmo, vai ser um outro povo, um outro clima, e talvez a conclusão vai. Então toda vez que você ouve uma coisa aqui, depois você vai lá e ouve o que aconteceu na segunda reunião, que vai ser um complemento. Eu também oriento todo mundo que vem na segunda a compartilhar o que está aqui. Mas eu quero fazer um apelo aqui agora, dos tantos apelos que a gente sempre fazer. É o seguinte: chega em casa e não compartilha a sua tristeza pelo fato dos seus filhos não estarem aqui. Não deixa eles pensar que você ficou triste porque ele não veio no culto. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando porque eu já vivi essa dor no meu coração como pai. Mas chega em casa alegre e oferece para ele ajuda na dor dele. E aí, meu filho, minha filha, em que eu posso te ajudar essa semana? Quais são os seus desafios? O que está inquietando o seu coração? amém. Qual que é a sua dor? O que você gostaria de ver transformado nessa semana e que você está achando difícil? E deixa eu te ajudar, nem que seja lá da minha forma, com oração, com o que for. Eu quero ajudar você a enfrentar. Faça como Daniel. Seja a resposta na vida do Nabucodonosor. Seja como José. Amém, irmãos?
Então não vai para casa triste porque meu filho não está bem. Não, minha filha, não. Chega lá alegre que você veio aqui por eles, agora você está levando para eles as condições, tá bom? Seguinte, nós estamos adotando uma escola em Brasília. Uma escola que é bem no centro lá histórico, cultural de Brasília, que é a região do Gilberto de Salomão. Você conhece a região do Gilberto de Salomão? É uma escola pública e a igreja aqui, essa congregação, tem uma paróquia. Nós temos uma congregação dessa congregação que funciona lá, nessa escola. Lá no Lago Sul de Brasília, uma escola pública é o espaço que a gente usa lá para ter nossas reuniões. E a gente entendeu a responsabilidade de adotar a escola. E lá é uma escola, apesar de ser pública, num lugar de alto padrão, residencial lá, ela está degradada, é uma escola abandonada. E a gente agora assumiu o desafio de construir lá um centro cultural. Nós estamos fazendo lá um auditório que não é para culto, é um auditório cultural, para transformar a escola num hub de comunicação, para que os alunos tenham acesso a eventos culturais, os velhos possam ir lá, contar história, tá bom? Nós temos um desafio. Alguns irmãos aqui já quiseram investir. Nós não estamos pedindo uma oferta. É só o espírito da coisa. Se você quiser fazer um investimento de R$100, fala assim, eu tenho R$100, eu quero investir. Não é uma oferta para você, não. Invista R$100 e depois pergunta o que está acontecendo. Vai lá visitar uma hora que a gente vem em Brasília, você fala assim, eu tenho o privilégio de ter investido aqui nesse negócio, qualquer que seja o valor. Nós temos um desafio aí grande, nós estamos mudando uma estrutura para lá, já está tudo acertado, um ritmo, uma proposta. Já tem alguns irmãos aqui que resolveram ser investidores nesse processo. Então você fala com a gente, vem falar comigo e eu vou falar com você como é que você pode ser investidor nesse desafio lá, tá bom? Forte abraço. Amém? É isso. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito seja com você nessa semana de forma muito especial.